Oi gente, de volta aqui no Colégio Platão, trazendo dicas para o PAS-UEM. A prova será neste domingo e tem muita gente ansiosa, tem muita gente coração apertadinho nesse momento para fazer a prova. Sem dúvida alguma, é bastante pressão. E é justamente por isso que eu estou aqui de volta hoje, sozinho, falando hoje como coordenador do colégio, para dar dicas para você que vai fazer as etapas 1, 2 e 3 nesse domingo. Então, preste bastante atenção nas dicas que a gente vai trazer. Ao longo de toda essa semana, o Colégio Platão abriu espaço para falar sobre as provas de literatura, para falar sobre redação, e hoje a gente vai trazer algumas dicas gerais para que você possa lidar bem com essa prova. Primeiro detalhe, a prova do PAS vale 360 pontos. São 120 pontos de redação, e os outros 240 para as demais áreas. Na etapa 1 são 10 questões de língua portuguesa e literatura, e aí as demais questões divididas em história, biologia, física, química, geografia, sociologia, enfim, todas as outras áreas. O que geralmente cai mais nessas outras questões? É claro que vai ter um peso maior, história, biologia, física, química, essas são áreas que geralmente têm uma demanda maior nas provas da UEM. Então vale a pena ficar bastante atento a isso. Às vezes você está muito preocupado, às vezes com alguma questão específica de geografia. Geografia vai ter um peso menor na prova do PAS. Então fique um pouco mais tranquilo em relação a isso, se você tem um bom domínio de biologia, de química, de física, né? Se você tem um bom domínio de literatura, de língua portuguesa, se dá bem em redação, então fique em paz, vá para a prova com o coração tranquilo. Essa é uma prova para você fazer. Se você vai começar a primeira etapa, para você fazer em paz, para você fazer com tranquilidade, para você conhecer o sistema da UEM, e até porque a gente sabe que essa prova, a prova 1, ela tem apenas peso 1, ou seja, você tem até 360 pontos para tirar e é só isso mesmo. Você não precisa se preocupar tanto. Agora, a etapa 2 já é um pouco diferente, porque são os mesmos 360 pontos, mas a prova tem peso 2, ela dobra. Então você precisa fazer uma prova com muita responsabilidade, com bastante concentração, para que você possa aumentar a sua nota o máximo possível nessa etapa. Então, invista bastante na etapa 2, bastante carinho com essa prova. E a etapa 3? A etapa 3 também tem peso 2, semelhante à etapa 2. Só que a dinâmica, a forma de você lidar com essa prova deve ser um pouco diferente. Vamos imaginar que você foi muito bem nas etapas 1 e 2. Chega na etapa 3, faça uma prova com maior segurança. Porque se você já foi muito bem na etapa 1 e na etapa 2, você pode fazer uma prova mais segura, até perder um pouquinho de nota, quem sabe, mas não correr grandes riscos. Agora, se você não foi muito bem na etapa 1 e 2, esse é o momento de correr riscos, de fazer uma prova um pouco mais agressiva. E o que eu quero dizer em fazer uma prova um pouco mais arriscada? A prova da UEM é uma prova somatória. Tem ali, às vezes, 3 questões que estão certas. Às vezes você tem certeza de 2 apenas, mas você percebe uma questão que talvez na sua cabeça, assim, será que está certa? Às vezes vale a pena arriscar para que você possa aumentar a sua pontuação. Então isso é fazer uma prova de risco, porque se você erra, você zera a questão. Mas se você não tem muito a perder, porque as etapas 1 e 2 você talvez não tenha ido muito bem e você precisa tirar maior pontuação, é quem sabe uma prova para você arriscar um pouquinho mais. Agora, se você teve notas tranquilas na primeira e na segunda etapa, faça uma prova com mais tranquilidade, faça uma prova de segurança, não arrisque tanto para que você não perca nota e você possa garantir então a sua aprovação. São dicas importantes para você lidar com a prova. Vale sempre dizer que essa é uma prova diferente da prova do vestibular, porque você está concorrendo com gente que tem sua experiência, que tem sua idade, que viu os mesmos conteúdos que você. Então fique tranquilo, fique tranquila em relação à prova. Vai e faça a sua prova em paz. Na primeira e segunda etapa você ainda não decidiu o seu curso, então fique com tranquilidade, faça uma boa prova. Detalhe, na etapa 3 entram as específicas, diminuem as questões de literatura, de língua portuguesa. Prova de literatura e língua portuguesa, por exemplo, nas primeiras etapas são 10 questões, caem para 7.
também são reduzidas as questões de conhecimentos gerais, ou seja, essas todas que englobam física, matemática, química e todas as demais áreas. Então nós temos 5 questões, 10 questões das específicas, 5 e 5. Né? Então, por exemplo, vai fazer medicina, então vai ter 5 questões de química, 5 questões de biologia. Você já optou na etapa 3 por direito, tem 5 questões de sociologia, 5 questões de história. Então funciona dessa forma só na etapa 3. Então você só decide qual é o seu curso na etapa 3. Ok? Então são algumas dicas importantes. Vamos a algumas outras dicas gerais que eu acho que são sempre relevantes. Você já foi lá conhecer o seu local de prova? Fundamental, tá, gente? Vai lá, procure conhecer. Peça para o pai, para a mãe, né? Se você é pai e mãe, está me ouvindo agora, leve seu filho, leve sua filha, um sobrinho, enfim, incentive para que vá conhecer o local. Tem um detalhe importante, muita gente vai conhecer e fala: professor, eu fui conhecer o local, mas não achei a sala, porque a sala, eu tenho uma numeração e eu não achei a numeração. A UEM renumera as salas. Às vezes você tem lá a sala, que o maior número da sala é 43, 44, e aí a UEM colocou lá, sala 240. O que acontece? A UEM no sábado à tarde, ela faz a numeração das salas, uma numeração própria. Mas é importante você já saber o bloco, porque o bloco não muda. Se você vai fazer a prova no bloco 7, você vai fazer a prova no bloco 7. Se você vai lá, você identificou o local, você só vai se preocupar em identificar a sala especificamente. Então visite, conheça o lugar para que seja uma situação mais tranquila. Outro detalhe, no domingo saia mais cedo. A prova começa às 2 horas da tarde, mas as salas são fechadas 10 minutos antes disso. Então é importante que você esteja lá 1 hora, 1h10 no máximo. Né? O trânsito geralmente nas proximidades fica um pouco mais difícil no domingo. Algumas regiões são mais tensas, como por exemplo a região da UEM. É difícil circular por ali no domingo à tarde, nesse horário para começar a prova do PAS. Na região que vai para Uningá é bastante complicado. Unicesumar, o acesso também não é fácil para algumas regiões da cidade. Então vá antes, porque aí se você precisar descer do carro e caminhar um pouquinho, você faz isso numa boa, não vai chegar cansado, vai chegar todo suado, tá? Então faz isso, vá um pouquinho mais cedo, não arrisque. Durma bem esse dia. Amanhã, sábado, tenta dormir num horário legal, tenta acordar bem no domingo, tá? Então faça isso. Evite cafeína em excesso, né? Tem gente que às vezes gosta de tomar ali um energético e tal. Se você não está acostumado, não faz isso, porque às vezes você pode mexer no seu organismo, chegar pilhadão na prova e a coisa não vai funcionar legal. Então evite, né, fazer alguma coisa que você não está habituado. Faça uma alimentação leve. Gente, é depois do almoço. Depois do almoço, eu particularmente, depois do almoço, dá uma baixadinha a pressão, né? Fica um pouquinho mais mole, parece que o raciocínio fica um pouquinho mais lento. Então se você come muito, né? Vai participar de um churrasco, come lasanha, um monte de coisa pesada, você vai chegar na prova um pouco mais cansado, vai ter mais dificuldade. É uma prova de 5 horas, gente. É uma prova densa, é uma prova bastante pesada. Então, faça isso, é uma comidinha mais leve. Procure, ao fazer a prova, fazer as questões mais fáceis. A gente deu uma dica ontem que eu acredito particularmente que é a melhor dica, né? Você faz a opção pela redação primeiro. Antes de abrir qualquer outra questão, o caderno de prova, faz a redação, faz um rascunho da redação, e aí depois você vai para as demais questões, e aí você dá uma respirada, e depois você passa limpo. Olhe bem o relógio, viu? Tome cuidado. Eu conheço casos de garotos, de garotas que perderam, zeraram a prova, não conseguiram avançar nas etapas, porque não tiveram tempo para passar para o gabarito, né? Porque é uma prova bastante densa e às vezes a pessoa se perde no tempo. Então tem que ser muito ligado no relógio, bem atento, tá bem focado. Então faça isso. Mas olha só, falei do tempo, mas vou te dar uma dica. Apesar da prova ser corrida, ser tensa, faça uma pequena pausa. Em algum momento da prova, vai lá fora, toma uma aguinha, dá uma respirada. Isso sempre acalma a gente e, além de acalmar, parece que clareia as ideias. Às vezes aquela questão que você não está conseguindo resolver, nesse momento que você dá uma saidinha, surge a ideia, surge a sacada e isso facilita. Eu gosto de fazer muito isso quando eu estou escrevendo. Às vezes começo a escrever, faço um rascunho, dou uma saidinha para respirar, na volta passo a limpo.
Por quê? Porque nessa saída às vezes vem uma ideia nova, alguma coisa diferente e pode funcionar. Então, são dicas que eu acho que são importantes. E por fim, confira todos os materiais exigidos. Está pedindo o quê? O seu documento, seu RG, né? O comprovante. Então separa tudo direitinho já no sábado, deixa tudo certinho, caneta, verifique se a caneta está escrevendo, né? Leve uma caneta reserva, tem que ser caneta geralmente com tubo cristal para que seja visível, tem que ser caneta de bico um pouco mais grosso, né? Caneta média, então tem que ser assim, o azul mais escuro. Então preste atenção nesses detalhes para que você não seja surpreendido, não tenha nenhum tipo de dificuldade, ok? São dicas para você lidar bem com essa prova. A gente deseja tudo de melhor para você e quero aqui fazer um último convite. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui no Platão desde as 7h30 da manhã. As aulas começam às 7h40. Vamos ter uma super revisão aqui das 7h40 até as 17h40 e a gente vai dedicar muita atenção a todos os nossos alunos e alunas e também alguns convidados que vão estar com a gente, alguns alunos de outros colégios que resolveram fazer aqui com a gente. Então, a gente já deixa um abraço, um carinho para todo mundo, desejando toda a sorte do mundo. No domingo, nós vamos estar, boa parte da equipe do Platão, nesses diferentes pontos, para receber, para dar um abraço. Vai ter lá 2 professores num lugar, 3 no outro, né? Nossa equipe para abraçar, para fazer um carinho em todos os alunos e alunas. E mesmo que você não seja do Platão, se você vê alguém lá identificado com a coruja, né? Vai lá, dá um abraço na gente, a gente vai receber você também com muito carinho. Valeu, gente, bom fim de semana, boa prova, tudo de bom!